Olá, bem-vindos à sexta aula do curso gratuito de Inteligência Artificial. Nesta aula, nós vamos começar a introduzir os aspectos práticos para a implementação da inteligência artificial. Como vimos nas aulas passadas, na criação da inteligência artificial, utiliza-se uma das técnicas mais utilizadas é a do aprendizado de máquina. Ela consiste na aplicação de uma linguagem de programação para a criação de mentes artificiais, que passam então a emular capacidades cognitivas humanas. A percepção de como é que isto é feito na prática começa com a identificação de alguns termos-chave deste resumo, dois termos-chave. E o primeiro é este, linguagem de programação. O que é uma linguagem de programação, para que serve e qual é a mais utilizada no processo de criação de inteligência artificial? Uma linguagem de programação é uma linguagem formal que, através de uma série de instruções padronizadas, normalmente escritas em inglês, permitem ao computador gerar um conjunto de regras para a implementação de um código-fonte. O código, por sua vez, ao ser compilado, é transformado em um programa. No entanto, a maioria destas linguagens são para computadores. Então, quer seja um programa inteligente, quer não, terá sempre a função de enviar instruções de processamento ao computador, passando então desta forma a controlar o comportamento lógico e até mesmo físico daquela determinada máquina. Outro aspecto interessante é idealizarmos quantas linguagens de programação existem até o momento. Fontes como a Wikipédia afirmam que atualmente existem cerca de 700 linguagens de programação. Se algum de vocês é programador, com certeza vai conseguir identificar as linguagens de programação mais populares neste slide, como Java, C#, HTML e etc. No entanto, para a criação de algoritmos inteligentes, pouquíssimas linguagens de programação têm se destacado, sendo Python a mais utilizada para a criação de inteligência artificial. O segundo aspecto-chave que precisamos conhecer é o termo algoritmos. O que são algoritmos e quais são os mais implementados na inteligência artificial? Na ciência da computação, ou seja, no mundo da programação, algoritmo é um conjunto de passos que um programa ou software executa para realizar uma tarefa. Um bom exemplo de algoritmo fora da programação é a receita de bolo. Se eu quiser fazer um bolo, primeiro preciso de adquirir os ingredientes, misturá-los numa certa ordem, untar a forma, levar ao forno e, portanto, são essas ações que eu terei de desempenhar para que no final eu tenha o meu bolo. Portanto, a lógica por detrás do funcionamento dos algoritmos é similar. Antes que se comece, então, a criar qualquer programa, é importante definir os passos que o algoritmo deve executar para aquela determinada tarefa. Qual é o objetivo? O que é que o programa deve realmente fazer? Para isso, o melhor método ainda é recorrer a um fluxograma. Para quem desconhece, um fluxograma possibilita a criação de uma análise gráfica com a descrição do problema até a solução. Podem ver o exemplo de um fluxograma na imagem aqui à esquerda, onde se pretende solucionar o problema de uma lâmpada. Em princípio, parece que a lâmpada está apagada. Então, nós tentamos ligá-la pelo interruptor e ela não acende. Então, nós nos perguntamos se o bulbo ou a base queimou. Em caso afirmativo, trocamos. Em caso negativo, compramos uma lâmpada nova e assim o problema fica resolvido. Notem que a partir deste algoritmo, nós podemos criar um programa, não é? Para realizar esse tipo de diagnósticos em lâmpadas. Para isso, nós teremos então de transformar esta toda a informação que nós temos aqui em um código a partir de uma linguagem de programação, porque o computador vai conseguir perceber a linguagem de programação e não exatamente a linguagem que nós estamos a utilizar aqui. Portanto, este programa não seria um programa inteligente, não é? Mas seria um programa normal com uma tarefa específica.
Em contrapartida, os fluxogramas para algoritmos inteligentes apresentam, de forma geral, uma estrutura diferente. Nós começamos com a coleta dos dados, preparamos esses dados e depois usamos estes dados para treinar o algoritmo, não é? E quando o modelo estiver no ponto desejado, ou seja, depois de devidamente testado e calibrado, ele é lançado ou guardado para executar futuras predições. Um passo importante de realçar é a divisão dos dados, porque vocês devem estar se perguntar por que que isso é feito, não é? É aconselhável deixar 80% dos dados adquiridos para o treinamento e somente 20% para o teste. Por quê? Porque isso vai garantir uma maior precisão do nosso modelo final. Vocês entenderão melhor na aula prática. Outro aspecto é o próprio treinamento, não é? É necessário especificar o tipo de modelo a ser utilizado e o respectivo algoritmo, não é? Portanto, quais são então as opções de modelos existentes e os seus respectivos algoritmos? Como já sabem, a principal técnica de criação da inteligência artificial é o aprendizado de máquina, isso mesmo. E ela compreende 3 grupos de modelos, que também vimos na aula número 2. O supervisionado, o não supervisionado e o aprendizado por reforço. No entanto, dentro do aprendizado de máquina, existe uma versão mais avançada dela mesma, que é a famosa Deep Learning, do inglês, que significa aprendizado de máquina profundo. Esta versão mais avançada também é associada a estas 3 vertentes aqui de modelos, ok? No entanto, com diferentes algoritmos, obviamente. De facto, existem vários algoritmos. Isso porque cada um deles pode vir a ser mais adequado que o outro para cada tipo de problema. Então, agora vamos ver alguns dos algoritmos mais utilizados na criação da inteligência artificial. Para o modelo supervisionado, são fornecidos os exemplos de entrada e a saída que nós esperamos, lembram-se, não é? E é também neste modelo onde nós encontramos praticamente os algoritmos mais utilizados para o aprendizado de máquina. Entretanto, existem duas formas de implementarmos esse modelo. A primeira é por regressão e a segunda por classificação. A regressão procura descobrir a forma como uma determinada variável evolui em relação a outras ao longo do tempo. E esta técnica é aplicada pelos algoritmos que cá estão, não é? Por exemplo, o algoritmo de regressão linear ou polinomial, árvore de precisão, de decisão, floresta aleatória e rede neural. A classificação, por sua vez, é utilizada para dizer a que classe cada dado pertence, não é? E ela pode ser utilizada, por exemplo, para classificar imagens, como nós vimos na aula número 2. Os seus algoritmos incluem os da regressão e outros também bastante populares, como o algoritmo máquina de vetores de suporte. É bem verdade que rotular um grande volume de dados pode custar muito tempo, esforço e dinheiro. Portanto, o modelo não supervisionado vem, na verdade, para nos ajudar nesse aspecto. Mas, ao fazer isso, acaba por complicar um pouco a vida do programa, uma vez que não lhe dizemos as saídas que nós pretendemos. E, desta forma, ele procura por si só encontrar as relações no conjunto de dados que lhe é fornecido, não é? Para poder, então, categorizá-los. Este modelo também pode ser implementado de 2 maneiras, por agrupamento ou por redução de dimensionalidade. A diferença nessas 2 metodologias é que no agrupamento ele reagrupa o conjunto de dados de acordo às suas características. E na redução da dimensionalidade,
Os algoritmos procuram simplificar os dados, ou seja, encontrar similaridades nos dados para que, a posterior, eles possam ser descartados. Este modelo é muito utilizado quando se pretende reduzir os dados de entrada, quando eles são demasiados. Em terceiro, temos também o aprendizado por reforço. Como vimos também na aula número 2, ele funciona pela tentativa e erro. E aqui também temos os dois modelos, não é? Os dois algoritmos que são utilizados neste modelo. Portanto, esta aqui é a descrição dos modelos e respectivos algoritmos para o aprendizado de máquina não profundo. Agora vamos ver quais são os algoritmos associados ao aprendizado de máquina profundo, ao Deep Learning. Portanto, a técnica do Deep Learning requer muito mais dados que a forma não profunda. Porém, resolve problemas muito mais complexos. É capaz de resolver problemas complexos. As três categorias de modelos se mantêm, supervisionado, não supervisionado e reforço. E a mesma analogia, não é? No entanto, surgem algoritmos numa versão muito mais avançada que os anteriores e com uma particularidade muito importante. A arquitetura destes algoritmos é baseada unicamente em redes neurais. Ok? Na próxima aula nós vamos ver, vamos resolver um caso prático para implementar a inteligência artificial e nós vamos utilizar o algoritmo de rede neural do modelo supervisionado não profundo, que é o menos complexo, não é? Mas desta forma vocês vão conseguir perceber a diferença entre as arquiteturas de modelos para algoritmos de redes neurais. Por hoje vamos ficar por aqui, mas caso tenham alguma dúvida ou sugestão, não hesitem em contactar-nos. Até breve.